Você sabe o que o formato do seu corpo diz sobre você? Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você a ser uma mulher mais atraente e mais atrativa através da harmonização capilar e da maquiagem. Olá, boa noite Portugal, boa tarde Brasil! Hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o formato do nosso corpo e o que ele fala, o que ele diz. Sim, existe a análise corporal. Existe uma profissional que chama analista corporal que faz essa análise e fala pra gente o que o formato do nosso corpo indica, o que ele fala sobre nós, as fases, por que que a gente pensa desse jeito ou daquele jeito, por que que nós agimos dessa forma ou desta outra forma, ok? E a nossa convidada de hoje, que é a analista corporal, é a Suzana Ferreira. Vamos ver se ela já está por aqui para a gente mandar o convite para ela. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos mandar o convite para a Suzana. Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Olá, boa noite, Suzana. Boa noite. Seja bem-vinda. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Boa. Estou te ouvindo e estou te vendo. Primeira coisa, muito obrigada por ter aceito o meu convite para vir falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E agora... Eu que agradeço o convite, Wanda, muito obrigada. Se apresente e fique à vontade para já entrar no assunto e falar o que é esse trabalho que você faz, que beneficia e que ajuda tantas pessoas. Certo. Então, eu sou a Suzana Ferreira, eu sou analista corporal e comportamental. Eu ajudo pessoas a se autoconhecerem de uma maneira que nunca aconteceu antes, a olharem para si de uma forma que nunca tinham visto antes e a desbloquearem as suas vidas. Isso tudo através daquilo que eu chamo de autoconhecimento relâmpago. E por que relâmpago? Porque através de uma única sessão, que dura por volta de 1 hora e meia, a pessoa consegue saber mais dela do que uma vida inteira. E isso é muito poderoso. Isso é muito legal. Eu vi, quando eu vi o seu perfil e que eu vi lá que tinha a indicação de um workshop, inclusive eu me inscrevi. Quero agradecer por você ter me apresentado ao tema, a técnica, a tudo isso. E confesso a você que eu assisti as aulas e fiquei apaixonada. E eu acredito É um tema apaixonante. Sim, é muito, muito assim, muito, muito interessante o assunto. Eu assisti uma análise ao vivo que fizeram, né, com uma aluna. Sim. Assim, fiquei encantada, né? E com certeza, já quero que você faça a minha análise, porque nós sempre temos muitas coisas para serem melhoradas. E eu acho que... Com todo prazer. Tenho certeza que isso vai me beneficiar e me ajudar muito, muito mesmo. Vai. A análise corporal é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? O que é a análise corporal para quem ainda não conhece, né, Amanda? Vamos começar por aí. A análise corporal, ela é feita através de 6 partes do nosso corpo, onde a gente faz uma leitura, não é? Porque cada parte do nosso corpo ela tem um formato específico e a partir daí a gente consegue definir, não é definir porque já está definido, mas fazer a leitura de como a pessoa pensa, a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa agir. Conseguimos também descobrir se essa pessoa é mais flexível ou não, se essa pessoa tem aqui alguma tendência à depressão ou não, se essa pessoa ela é mais
dependente emocional, se ela tem dificuldades em dizer não, e tudo isso são coisas que travam a vida de uma pessoa, não é? Que nos bloqueiam e que não nos deixam avançar e que muitas vezes não damos por isso, porque achamos que somos assim, e realmente somos, mas não temos a consciência disso. E a partir do momento que a gente ganha essa consciência e que ela é imediata, né? Como eu disse, é relâmpago, é ali entre 1 hora e meia. Pá, muita coisa desbloqueia na sua vida, né? Você passa a ver a vida com outros olhos, você passa a olhar para o espelho com outros olhos. E esse é outro benefício da análise corporal, porque o autoconhecimento e a autoaceitação também é muito importante para a nossa autoconfiança, né? Para a gente avançar na vida, a gente precisa ter confiança. A nossa confiança deve ser trabalhada a todo momento, porque tudo aquilo que a gente faz depende dela. Tudo que a gente quer conquistar depende da nossa autoconfiança. E trabalhar isso e descobrir isso é muito, como eu costumo dizer, é muito poderoso, porque eleva-nos muito no nosso desenvolvimento. E assim, quando eu vi o assunto, né, tudo que faz, eu relacionei muito. Né? Sim, é muito. E aí eu relacionei muito ao meu trabalho, que é dos temperamentos e da mudança de visual que as pessoas fazem, que também vem com o autoconhecimento. E aquela mudança externa que a gente faz é porque alguma coisa mudou internamente. E tudo é autoconhecimento. E eu acho que assim, isso tudo vem para complementar, né? Porque você, a partir do momento, por exemplo, que você faz, por isso que eu quero fazer, a partir do momento que você faz essa parte como diz, você já vai receber todas essas informações, saber por que você age daquela forma, e aí você vai desbloquear, e a gente tem muitas crenças limitantes que a gente, né, que acaba, que a gente aprendeu e cresceu com tudo aquilo ali, a gente acredita naquilo ali, carrega isso, e a partir do momento que você desbloqueia, você pode fazer essa transformação, além da parte interna, pode fazer a transformação externa e dar Exatamente, e fazer a transformação. Eu também não conhecia a parte do visagismo, né? Não conhecia, e você me apresentou ela, e eu achei super interessante, e achei que tem tudo a ver, porque a nossa transformação, por norma, nós sentamos quando a gente quer mudar, quer uma mudança e vamos a um salão, nós sentamos ali e colocamos a nossa confiança nas mãos de um cabeleireiro, né? E se ele não perceber isso da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, de ser, a pessoa pode ali mudar o visual e eu não me identificar nada com aquilo. E eu não vou sair dali feliz, eu não vou sair dali confiante. E o visagismo, que é isso que acho que algumas pessoas podem não conhecer aqui ainda, que é o trabalho que a Wanda faz, o visagismo, e do pouco que eu conheço, e eu vou querer saber mais também, o visagismo é isso, ele faz a leitura, não é? Da parte aqui, do formato do rosto, da análise, e a gente põe em prática o desejo de imagem da pessoa. Conforme aquilo que ela é, não é? É uma transformação de dentro para fora. Isso também exato. É muito interessante. E eu fiquei apaixonada pelo seu assunto. E vamos a ele. Vamos a ele. Eu vou aqui abrir espaço. Eu fiz uma breve apresentação aqui daquilo que é a análise corporal. Mas eu vou abrir espaço para quem quiser colocar perguntas. Wanda também, super à vontade. Sim, para colocar as perguntas todas que quiserem, ok? Falando aqui mais da análise corporal, a análise corporal ela vai muito mais, não é? Muito mais além do que se autoconhecer. O autoconhecimento é o principal, é aquilo que mais importa, não é? Na nossa vida, somos nós, não são os nossos pais, não são os nossos filhos. Em primeiro lugar, somos nós, e nós temos que nos conhecermos, temos que saber as nossas prioridades, os nossos desejos, aquilo que queremos, aquilo que realmente, quem nós somos para agir como tal. Porque há muitas pessoas que vivem a sua vida numa dependência emocional tão grande
que acabam por não viver a sua vida e vivem a vida dos outros, né? Vivem a vida dos pais, aquilo que os pais querem que ela seja, vivem a vida do marido, ou seja, de qualquer pessoa que esteja à sua volta, menos a sua. Isso tudo porque são pessoas que têm dificuldades enormes em dizer não, né, a tal dependência emocional, porque tem medo que essa pessoa se afaste ao dizer não. E ela sofre com isso. Tudo que ela mais queria na sua vida era dizer não, era ter essa coragem. Mas é verdade que muitas pessoas não têm essa coragem, não é? E a análise corporal é assim, nós todos existem 5 traços de caráter que nós todos temos. O que é que causa essa diferença, né? Por que as pessoas, se são só 5 traços, por que as pessoas são tão diferentes? São tão diferentes. É porque cada traço tem uma nuance conforme a experiência de vida que a pessoa teve, não é? E se eu tenho 5 traços de caráter, por norma, existem 2 ou 3 que têm pico e que vai definir a minha forma de ser na maior parte do tempo. E quais são os traços de caráter? Eu vou aqui falar os nomes técnicos, mas, por favor, não se assustem com o nome, tá bem? Com os nomes, são nomes científicos, até porque a análise corporal, ela tem um embasamento científico, ela vem dos 5 traços de caráter que veio criados pelo pai da psicanálise, que foi o Freud, e é a base da psicologia hoje em dia e dos arquétipos todos. A Wanda também trabalha com essa parte das personalidades, né, Wanda? Então, todos interligados. Portanto, existe aqui o traço de caráter esquizoide, que é o traço de caráter criativo, que são pessoas mais criativas, pessoas que têm ideias fora da caixinha, que muitas vezes são aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, porque elas são mais caladas, são mais fechadas, querem passar desapercebidas por aí, mas têm ideias que são revolucionárias. E todas essas ideias revolucionárias que temos hoje em dia no nosso mundo, que já tivemos, saíram de pessoas com esse traço bem alto, que é o traço do criativo, que é o esquizoide. E esses traços, eles são formados aqui, eles têm um segmento, tá bem, Wanda? São 5. O primeiro é o esquizoide, que ele é formado quando o bebê está dentro da barriga da mãe. Está dentro da barriga da mãe. E o segundo vem o traço, que é o traço oral. Esse traço, ele foi formado mais ou menos ali na altura da amamentação, e por isso é que se chama oral. Ele é um traço que a gente chama também o comunicativo. É um traço bastante comunicador, adora comunicar e se conectar com pessoas, e estar entre pessoas é o top para esse traço. Em terceiro lugar vem o traço do psicopata, e aqui vale alinhar novamente, não é uma psicopatia de uma doença, não, ok? É só um nome, não tem nada a ver com aquilo que estamos habituados a ouvir, e esse é um traço negociador. É aquele traço líder, aquelas pessoas que são líderes natas, que adoram negociar, que levam jeito para delegar e gerir equipas. Esse é o traço do psicopata. Em quarto lugar, vem o traço do masoquista. Novamente, nada tem a ver com aquilo que estamos habituados. O traço do masoquista é um traço planejador. É aquele traço que tem que ter tudo bem planeado para que ele tenha certeza que tudo vai correr certo, ok? Que tudo vai correr bem e que nada vai dar mal. E por último, é o traço do rígido. Esse traço, ele é um traço executor. É um traço que adora competir, é super competitivo e executa tudo de forma muito rápida. São aquelas pessoas que querem tudo para ontem, não é? Que chegam a pedir coisas para ontem, porque o tempo para eles corre assim, muito rápido, porque eles querem estar sempre em primeiro, fazer tudo super perfeito, é um traço perfeccionista e essencial. Os traços, eles são formados desde a idade uterina até mais ou menos os 5, 6 anos de idade, que é onde completa esse traço da rigidez, e completa nos 5 traços. Até aqui tudo bem? Estão a perceber bem? Tudo tranquilo. Posso acelerar muito?
Não, pode ficar de boa. Vai falando no seu tempo, no seu ritmo. Muito bem. E cada traço desse, eu tenho até aqui uma impressão, um apoio visual para que possam perceber. Essa é a linha da mielinização, não é? Que tem a nossa mente, e depois, não sei se conseguem ver muito bem, mas tem aqui dá para ver. Cada fase da mielinização. Não é? Aqui foi o traço do esquizoide, aqui do oral, aqui na coluna vertebral já foi do masoquista, do psicopata, peço desculpa, aqui foi do masoquista e por último aqui, nessa zona sacral, foi o traço rígido. Isso influencia tudo na nossa vida, ok? Porque em cada momento desse, a criança, né, que estava lá, viveu um trauma. E no momento em que viveu um trauma, ela identificou aquilo como um trauma, e aí sim foi gerado o traço. E conforme a intensidade desse trauma, maior ficou o traço, né, de caráter. O traço, e cada traço está associado a uma dor. Essa dor foi aquela que foi gerada no momento do trauma, ok? E depois também existe o recurso. O recurso foi aquilo que o traço teve que desenvolver para ultrapassar aquele momento da dor. Porque aquilo era uma questão de vida ou morte para ela e por isso ficou super marcado no sistema nervoso, tá bem? Esse é o nosso sistema nervoso, aqui da linha da milenização, e isso está cristalizado no nosso corpo. Ou seja, uma criança daqui, da idade da uterina até os 5, 6 anos de idade, já formou 5 traços de caráter. E isso não muda, ok? Até aquilo que está formado é aquilo que somos até em adulto e até morrer. O que muda é que esses traços podem estar na dor e podem viver no recurso. Como, por exemplo, quais são as 5 dores, sensações básicas que nós temos no ser humano? Vou beber aqui uma aguinha. Vou aproveitar também. As 5 dores básicas estão associadas ao nosso traço, e que é o medo da rejeição, associado ao traço do masoquista, o medo do abandono, associado ao traço oral, o medo da manipulação, associado aqui ao traço da psicopatia, e o medo desculpa, fugiu-me aqui. O medo da manipulação, o medo da humilhação, ligado ao traço do masoquista, e por último, o medo da traição, associado ao traço da rigidez. Então, são esses 5 medos que nos regem as nossas vidas, e nós agimos conforme, para fugir desses 5 medos a nossa vida inteira, e a gente nunca deu conta disso, não é? E a partir do momento que a gente tem essa consciência daquilo que nos move, daquilo que nos rege, nós conseguimos controlar. Então, a análise corporal, ela é isso. Ela dá-te o controle da tua vida, controle sobre os nossos comportamentos, ok? Uma vez que você tem consciência sobre ele, você consegue medir e você consegue controlar. E consegue também colocar no recurso trazer para o recurso os seus traços, né? Porque a gente sabe que na análise corporal a gente passa aquilo que a gente chama de tarefinhas, mas que não são tarefinhas, são coisas super simples que cada traço precisa ter ou fazer, ok? Para viver no recurso. Ou seja, isso não, uma vez que você faz a análise corporal, não quer dizer que você nunca mais vai viver na dor, não. Quer dizer que você vai identificar no momento da sua dor, vai saber o que é e vai trazê-lo para o recurso. E quando você está no recurso, você consegue tudo na sua vida. Você consegue alcançar todos os seus planos, consegue desbloquear a sua vida, consegue viver quem você realmente é. Tudo bem? Nossa, é muita informação, né? E quando eu estava assistindo as workshop, né? Quando falava dos assuntos, o que eu achei interessante porque cada um dos professores era um tipo de caráter, né? Era um
um era do oral, o outro, então cada um falava do seu. É. Achei muito, muito interessante. O Você assunto pode é revelar muito. para mim qual é o seu? O meu principal, posso? O meu principal é o traço da oral, é o traço comunicador, é o traço de estar com pessoas, de falar. E também é o traço, o segundo é o traço da rigidez. É aquele traço mais perfeccionista, é o traço que gosta de competir, estar em primeiro lugar, é o executor, não é? Uma coisa interessante que os traços têm, é por isso que é importante fazer a análise corporal completa, não é? Porque eu posso ver como uma pessoa funciona só pelo rosto em certas partes, porque o todo define. Porque existem traços frios e existem traços quentes. E a soma desses traços frios ou a soma desses traços quentes também importam, não é? Por exemplo, eu tenho 30% de oral e 30%, e o oral é um traço quente. Só que, entretanto, a soma dos meus traços frios é maior do que a soma dos meus traços quentes. Então, isso muda também. Ah, ok. Não é? E o que seria, quais são os quentes e quais são os frios? Dá para determinar isso? Como que funciona? Os quentes é o traço oral e o traço masoquista, que são aquelas pessoas que têm, e chamamos quentes porque são pessoas mais sentimentais, que conseguem sentir mais, né? Sente mesmo, são mais emocionais. E os traços frios, que é o traço do esquizoide, do psicopata e da rigidez, são traços frios porque eles pensam, eles sentem mais de forma muito mais racional. O psicopata, ele pensa, ele ama, mas de uma forma muito mais racional. Isso quer dizer que ele, que seja uma pessoa fria, sem sentimentos? Não. Quer dizer que ele tem uma forma diferente de amar, não é? Por exemplo, o traço esquizoide, ele não gosta de contato físico. E já o traço oral, ele adora contato físico. Agora, isso quer dizer que o oral ama mais do que o esquizoide? Não, quer dizer que o esquizoide tem uma maneira diferente de amar, não é? Imagina você casada com um esquizoide, quer lhe dar abracinhos e beijinhos o tempo todo, e ele não vai gostar, e ele vai se afastar, e você vai pensar que ele não te ama e que ele não gosta de você, mas não é verdade. Ele só tem uma maneira diferente de expressar sentimentos. Então, nesse caso, o oral ele tem mais facilidade de demonstrar isso. Sim, o oral tem muita facilidade. Okay. O oral é muito volátil nas suas emoções, né? O oral é aquele traço que adora, que chora por tudo e por nada, que é super emotivo. E há pessoas que choram por tudo e por nada e que são repreendidas, né? Mas na verdade não deveriam ser, porque esse traço ele precisa mesmo vazar. É a forma dele vazar é através do choro, portanto é muito importante que ele chore, que ele faça isso. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que chora muito, e eu tenho um traço oral muito alto. Tem a ver com a soma. Pois eu sou uma pessoa que chora até por... Só de você falar, eu já tô ficando... Pois, lá está, a soma dos traços quentes, a soma dos traços frios, isso também conta muito. Olha só que interessante. Mas assim, como o tema da nossa live era sobre o formato, dá para você falar um pouquinho sobre o formato de cada um? Do formato do corpo? Sim. Então, vamos lá. O formato do esquizoide é aquele traço, o esquizoide foi formado dentro do útero, né? E ele sentiu-se rejeitado lá dentro porque a mãe, no momento da gravidez, passou por um momento difícil. Pode ter sido uma preocupação que nada tinha a ver com o bebê, mas o bebê que estava lá dentro sentiu aquilo de maneira diferente, né? Porque toda vez que ela ficava preocupada, ele mexia, ela ficava preocupada, o que acontecia? O útero deixava de irrigar sangue e ficava mais frio, mais duro, deixou de ser um lugar confortável. E o bebê, percebendo isso, o que fez? Concentrou toda a energia aqui na cabeça e deixou de mexer o corpo. E é por isso que eles são pessoas muito criativas, porque têm energia muito concentrada aqui na cabeça. E isso, trazendo para o formato do corpo, são pessoas que têm cabeças mais alongadas,
ok, maiores, e o corpo são magrinhos, são aquelas pessoas assim, mesmo magrinhas, com ossos pontudos, e é o corpo, e o osso pontudo é esse, é o corpo a dizer, olha, não quero abraço, quero distância, por favor, fique você e eu aqui. E isso tudo é muito interessante, né? O corpo fala muito mesmo, o corpo E dá por todas isso as indicações. por isso que a gente sempre ouviu falar que durante a gravidez, tudo que a mãe sente que o bebê sente ao mesmo tempo, indifere. Se ela sente fome, ele vai sentir fome, se sente sede, vai sentir sede, se está preocupado. Então, é por causa disso, por causa dessas sensações. Então, tá tudo, nossa, tem muito... a questão física, né? Essa questão física do corpo humano também toca, porque o útero já não é o mesmo quando uma mãe está preocupada. E o bebê, quando não sabe aquilo que está a acontecer lá fora, sente-se rejeitado. E essa assim tornou-se. E o formato do corpo tem tudo a ver com isso. É muito interessante. E uma coisa que eu vi também, que eu andei lendo, porque daí conforme a gente vai pesquisando o assunto, começa a aparecer pra gente, né? A internet, né? Que vai mostrando pra gente. E aí eu vi lá que... Ai, como é que era a palavra que eu ia colocar agora? Ai, sumiu. Ai, fugiu. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo de novo. Desculpa. Tudo bem. Então, passando agora para o segundo formato. O segundo formato é o formato do oral. O segundo traço é o traço do oral. É o traço que foi formado na altura da amamentação, do desmame, nesse caso, não é? Em que o bebê, ele estava ali na fase da amamentação, ele não tinha controle sobre o seu corpo. Tudo aquilo que ele sabia, ele estava sempre numa simbiose com a mãe. Ele e a mãe eram uma única pessoa. E ele sabia... Sim. Lembrei, você falou da mãe e o bebê. Vai estar na mesma associação aí. Que quando a criança, ela sente tudo isso em relação à mãe, não a outra pessoa externa. Exato. Se for rejeitado, qualquer tipo de rejeição que exista de uma pessoa, ou do pai, ou de outra pessoa, a criança não sente. Ela só sente o que a mãe sente. Porque para ela só existe ela e a mãe. Só existe a ela mãe. E a mãe é uma coisa só. É a simbiose. Então, esse segundo traço... Eu lembrei. E esse segundo traço... Obrigada, e desculpa te interromper. Nada. O traço oral, o bebê está na fase da amamentação, não é? E muitas vezes a única maneira que ele tem para chamar a atenção, quando ele quer comida, ou quando ele quer colo, ou quando ele quer atenção, é através da boca, né? Ele só sabe chorar, ele só sabe olhar com aqueles olhinhos a brilharem. De pidão. E é assim que ele desenvolve o traço. O traço são pessoas mais cheinhas, pessoas mais fofinhas, com os olhos assim mesmo de pidão, mais caidinho, com um olhar que conecta, né? Porque ela tenta conectar com as pessoas, com a mãe, através do olhar o tempo todo. E então elas são pessoas mais fofinhas e cheinhas. E por que fofinhas e cheinhas? Porque ela quer ser uma coisa que toda a gente quer pegar, toda a gente quer estar ali no colo, chamar a atenção, olhos a brilharem, olhos assim que conectam. Então são pessoas assim, com o formato do corpo mais redondo, o olhinho assim mais caidinho, lábios cheios, o corpo mais arredondado também. Essa é o traço oral. Ok? Passando agora para o traço do psicopata. O psicopata, ele está naquela altura da milenização, onde já tem o controle aqui dessa parte do corpinho, ou seja, da cintura para baixo. Ele ainda não anda muito bem, ele já não está em simbiose com a mãe, ele já consegue perceber que existe um mundo além da mãe, não é? E começa a se conectar também com essas pessoas. Só que ele está naquela fase de vida que acontece ali entre os 3 anos, em que, os 2 anos e meio, em que ele já sabe fazer gracinhas, começam a falar, não sei o quê. E quem está à sua volta quer sempre, olha, se fizeres isso, de isso. Se falares isso, se cantares, ou se bateres palminha, não sei o quê, então ele vai
percebendo que a vida, para ele, é uma troca, não é? E que ele só é importante quando ele faz alguma coisa. E o que acontece? Acontece que, nessa altura, como ele só tem o controle da parte de cima, ele cria a base em cima e fica sem base embaixo. São aquelas pessoas que têm o formato mais do triângulo invertido. Isso nota-se no rosto, quando tem aqui o queixo, nota-se nos ombros largos e quadril mais finos, em pernas também que fazem assim muito o triângulo invertido, e assim isso tem a ver tudo com o formato do psicopata. Então, quando o povo quer dizer, já está sabendo fazer isso, quer ver o que ele vai fazer? E ele vai mostrando, vai incentivando, chamando a atenção para outras pessoas olharem, a gente está, na verdade, negociando e fazendo tudo isso com a criança. E por isso que ele é um excelente negociador e delegado, e sabe muito bem negociar, manipula. O psicopata é mal visto, né? Mas ele manipula quando está na dor, mas quando está no recurso, ele é um grande negociador. E é um excelente também. Levando para o lado profissional, ele seria um bom vendedor, ou não? Excelente vendedor, excelente líder. Ele seria mais líder. Olha só. Tudo tem as características e por isso hoje eu acho que nas empresas, se uma pessoa que vai contratar um funcionário tiver esse conhecimento que você tem, né, vai saber contratar pessoas apropriadas para cada cargo. Exatamente, para cada cargo, para cada departamento. Né? Imagina eu colocar um criativo numa recepção, ele que não se conecta com pessoas, que não quer saber de pessoas ao pé, isso não vai acontecer, isso não vai correr bem, não é? Agora, se eu colocar uma pessoa com traço oral numa recepção, uma pessoa que conecta, que é comunicativa, que encanta, só pode correr bem. Mas isso tem tudo a ver. E passando aqui para a última, acho que não é a última, é o quarto traço, que é o traço do masoquista. Ele é formado ali no momento do desfraude, na parte sacral, em que o bebê está ali e ainda não tem o controle dos esfíncteres, né? Ainda não consegue bem deixar a fralda, mas os pais querem ali agilizar a coisa. E quando acontece um acidente, ele é repreendido, ou pelos pais, ou pelo irmão, e isso cheira muito mal, não sei o que e tal. E ele, como não consegue controlar aquela situação, ele nem sabe o que aconteceu, né? Por que estão a ralhar comigo? Por que estão a gozar comigo? Ele fica mais quieto e apreensivo. E isso forma o quê? Isso forma dá o formato do quadrado no corpo. São aquelas pessoas mais quadradas, tensas, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que não quer sentir aquela humilhação outra vez, porque ele se sentiu humilhado nesse momento, né? Então, essas pessoas têm como se costuma dizer aqui em Portugal, o rabo mais para dentro, mais achatadinho, são pessoas que têm mais entrocados, mas aquele formato de corpo mais denso, e aqui costumam ter um maxilar mais marcado. São pessoas que gostam de planear para que tudo dê certo, que eles não voltem outra vez a cometer erros para não serem humilhados. Ok? Então, são pessoas ótimas em planear, a ver detalhes, são controladoras também, porque eles não querem garantir que tudo dê certo. E tem esse formato quadradinho do corpo. É muito Olha só, agora você falando, e como a gente, e o que eu tinha visto também, o tanto que a gente peca com as crianças, né? Porque a gente vai analisar quanto que os pais, às vezes, tentam tirar a fralda da criança antes do tempo. E o tanto também que só depois de eu passar pelo desfraude da minha filha, da Carolina, é que eu descobri que eles estão prontos a partir do momento em que eles começam
a subir escadas sozinhos, sem se apoiar em nada, quer dizer que eles já têm controle daquela parte do corpo e que, ok, estão certos. Mas, de qualquer maneira, eles nunca devem ser forçados. E toda vez que eles pedem uma fralda, a gente não deve ter medo de voltar atrás. A gente deve deixar, dar a fralda toda vez que eles pedem. A Carolina muitas vezes pediu e eu fiquei com esse receio. Às vezes dava, outras não. Levava logo para a casa de banho. Mas eles é que sabem quando é o momento certo. Olha só, eu falo, gente, a falta de conhecimento das pessoas, o tanto que prejudica, né? A gente não tem o conhecimento daquilo, né? E prejudica. A gente não tem conhecimento, a gente faz o nosso melhor. Sim. Exato. Isso que você está falando de dar o nosso melhor, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi a respeito, é que não existe a gente não fazer o nosso melhor. E diz que a gente sempre fez, por mais que não seja aquilo que você achou que poderia ter sido, mas naquele momento era o seu melhor. E a outra pessoa também dá o melhor dela. Então aquilo, para você pode ser que não seja, mas era o que ela podia dar naquele momento. O melhor dela era aquilo. Com o nível de consciência que está naquele determinado momento. Exato. E a gente é por isso que precisamos trabalhar a consciência. E a análise corporal traz esse conhecimento, essa consciência da nossa vida de uma maneira assim muito rápida. E o rápido não quer dizer que seja menos bom, porque não, é muito bom. É porque é simples, é uma coisa simples da gente perceber. E sendo uma base científica, né? Eu também, quando descobri isso, fiquei muito intrigada. Mas a partir do momento que eu vi que tinha uma base científica e que aquilo realmente era como era, eu aprofundei muito nesse conhecimento, porque vale a pena. E vale lembrar que quem desenvolveu isso foi quem? Brasileiros. Eles desenvolveram a ferramenta, desenvolveram a ferramenta para medir os traços, né? Porque já existem os traços e isso existe há centenas de anos. Mais de 100 anos, não há centenas, mas eles desenvolveram uma forma, não é? De quantificar exatamente a porcentagem de cada traço que uma pessoa tem. E isso faz toda a diferença. Um orgulho para nós brasileiros, né? Por mais que você tenha um sotaque de Portugal, de portuguesa, mas você é brasileira também, né? Sou brasileira. É um orgulho. Nossa, fiquei muito feliz, achei muito interessante o assunto. Conceito. E quando eu fiquei sabendo que eles tinham feito, eu falei, nossa, olha só que legal. É muito gratificante. E passando aqui, só para a gente depois não perder o alinhamento aqui dos traços, passando para o último traço do formato, o formato último traço, que é o traço da rigidez, que foi formado ali no momento em que a criança estava a desenvolver a hormona da sexualidade. Não quer dizer que ela estava a ter contato sexual naquela altura, não, que ela começou a ter ali sensações que antes ela não sentia, e ela passou a perceber a vida. Ela passou a olhar para a vida e começou a ver que a vida era em pares, né? O pai e a mãe, a tia, o avô, a avó. E ela começou a querer um par para ela também, né? E o par mais próximo para ela, quem era? Era, nesse caso, da menina, era o pai e do menino era a mãe. E eles ganham essa ligação muito grande e eles passam aqui, para conquistar, eles passam a ver, no caso da menina, ela quer que o pai seja o par dela, né, o namorado dela, mas tem a mãe que não deixa. Então ela passa, de certa forma, a competir com a mãe para ficar com o pai. E isso tudo de forma natural, ok? Não é aquela competição. Para ter a atenção do pai, né? Para fazer tudo para chamar a atenção. E para isso o corpo desenvolve curvas, né? Desenvolve curvas e simetria. Ela tem que estar perfeita, ela tem que ser a melhor, a mais bonita para poder ganhar aquele duelo. Então é por isso que os corpos, quem tem um traço rígido, está muito dentro do padrão de beleza, né? Que
que é a simetria, que são as curvas, e, e são pessoas que têm mais esse formato de corpo. E a gente pode dizer, no caso, porque assim, sempre existe isso, né, das meninas competirem com as mães, principalmente. Os meninos competirem com os pais é mais difícil a gente ouvir falar. Eu, no salão, sempre ouvi falar mais em relação às meninas e a mãe, que elas brigam muito e a vida toda daquele jeito. Então, isso já vem desde de criança. Já Sim, tem essa competição. A partir daí dos 4,5 até os 5 anos e meio de idade. É quando vem Isso é inconsciente ou consciente, Suzana? É inconsciente, sim, completamente inconsciente. E essa criança, para ela naquele momento ela foi traída, né? O meu pai traiu com a minha mãe, porque no fundo, ok, ele está comigo, mas no fim do dia eu durmo sozinha, ele dorme com a minha mãe. E é por isso que vem aí o medo da traição e do traço da rigidez. E esse tipo de traição que você fala é qualquer tipo de traição? Não, está mesmo ligada ao relacionamento, ok? Ok. O traço da rigidez, tanto é que um traço rígido de um adulto, quando ele está na dor, ele, por norma, ele tem um medo enorme da traição. São pessoas super bonitas, só que o que a gente costuma dizer que tem o dedo podre, né? Ela não acerta em homem nenhum, são pessoas que, por exemplo, mulheres que não acertam em homens nenhuns, porque pegam sempre homens que não prestam e coisas assim. E elas vivem com esse medo de ser trocadas e de serem traídas. Mas isso tudo tem volta, porque existem os recursos que dão volta a isso. Para cada dor dessa. Sim. Que legal, isso é muito, muito... Então, perceberam bem? Se quiserem colocar alguma questão, fiquem à vontade. O meu tinha parado de subir aqui, eu não vi, não prestei atenção se tinha, fiquei tão... Coisa que eu não consegui prestar atenção se tinha algum comentário, alguma pergunta. Wanda, eu tenho aqui algumas curiosidades também sobre o visagismo. Podemos falar sobre isso aqui? Abrimos espaço? Ai, pode! A live não era para isso, mas vamos lá! Mas tem tudo a ver, porque, por exemplo, a análise corporal, nós analisamos 6 partes do corpo, né? Que são aqui o formato da cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Mas tem aqui partes que a gente não analisa, que é, por exemplo, o nariz, as orelhas, e o visagismo, ele também consegue fazer essa leitura dessas partes do corpo. Do nariz, sim, da orelha não entra. Ok. Da orelha não entra. Do nariz, sim, se ele tem um nariz arredondadinho, se tem um nariz mais achatado, se ele tem um nariz mais largo, que daí são características dos temperamentos. Por exemplo, se a pessoa tem um nariz mais largo, que é a estabilidade, né? Ele é mais fleumático, digamos assim, que é um dos temperamentos, que é aquela pessoa mais estável, que é aquela pessoa mais tranquila, mais calma. Se tem o nariz mais arrebitadinho, que é aquela pessoa mais espiritada, mais sanguínea, ela é mais agitada, mais comunicativa, aquela pessoa mais... Isso é mais achatadinho, né? Então tem cada um é analisado parte por parte. A gente analisa o terço superior, o médio e o inferior, que é a parte da testa, olhos e sobrancelhas, nariz, boca e queixo, e cada uma delas tem a forma com que, não sei se é exatamente como é que vocês fazem, mas nós aqui a parte do intelecto, que é a forma com que a pessoa pensa, né? Sim, a parte dos olhos, a parte dos olhos e do nariz, que é a parte das emoções, que às vezes, até o dia que a gente conversou a primeira vez a respeito, que eu falei da parte dos seus olhos, e você falou, eu falei, mas não é porque a pessoa às vezes é emotiva. Ela, que é o que você falou agora, depois a pessoa sente, mas às vezes ela não consegue demonstrar.
E no nosso caso, a gente analisa a forma com que ela age, conforme ela se garante, entendeu? Sim. Se ela age mais pela forma da emoção e ela se mantém do estado, a parte do nariz, que é a parte da intuição, daquela coisa que a gente fala que é o nariz grande, que é o nariz de personalidade, né? A pessoa que mete o nariz em tudo, né? Sim. E a pessoa literalmente, que vai... o nariz chega primeiro. Exatamente, exatamente. A parte da boca e do queixo, que a boca é a parte da comunicação, e onde a gente vê a análise, faz a análise do formato dos dentes, da forma com que a pessoa sorri, tem os tipos do temperamento, se o sorriso é mais sanguíneo, se a gengiva aparece, né? E às vezes as pessoas fazem a cirurgia para esconder a gengiva. E aí vai mudar um pouco da sua característica, na verdade, quando faz, e não tem consciência disso, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um nariz grande, ela vai lá e ela modifica, diminui muito, fica aquele narizinho com a cara de boneca, ela perde a força dela ali, aquela coisa que ela tinha de ir em busca, porque ela se retrai, porque isso afeta emocionalmente ela, né? A boca, os lábios são mais carnudos, são mais finos, o queixo, a pessoa que tem o queixo pronunciado, é uma pessoa que vai sempre em busca do que ela quer, que já tem aquela história do queixo duro, a pessoa que é queixo duro, que bate boca e corre atrás do que ela quer, né? Se a pessoa tem o queixo um pouquinho mais retraído, quer dizer que ela tem mais dificuldade de impor a sua vontade, de demonstrar a sua vontade para as pessoas. Então, assim, que na verdade são detalhes, né, que a pessoa às vezes não sabe. Mas isso tudo não é a parte mais importante no visagismo. Isso tudo só serve para quê? Para a pessoa ter um pouquinho de autoconhecimento a respeito dela, o que aquilo ali passa de imagem. O visagismo, na verdade, ele é para fazer o quê? O mais importante é você criar a imagem que a pessoa deseja expressar. O que ela quer demonstrar? Ela quer demonstrar poder, ela quer demonstrar força, ela quer se sentir como uma pessoa poderosa, porque quando ela mostra, e aí existem os cortes, as linhas de corte. Conforme você faz, é o que a pessoa vai demonstrar a imagem que a pessoa deseja. E às vezes a pessoa mostra... Isso reforça o traço, ou seja, reforça a personalidade da pessoa, né? Exatamente. E aquilo que ela precisa naquele momento. Por isso que existem mudanças. Um dia você está com o cabelo curto, um dia você está com o cabelo comprido, um dia você está... Então, aquilo tudo mostra uma imagem. E dependendo daquilo que você quer nesse momento, é o que você vai fazer. Que vai ajudar... Vai ajudar você a formar aquela imagem. Mas respeitando aquilo que você é. Não é modificando. Porque às vezes as pessoas falam assim... Porque não adianta você fazer uma imagem montada... E aquilo ali você não conseguir sustentar, porque não é sua, não faz parte de você. Exato. Né? É a mesma coisa eu querer ser uma pessoa muito meiguinha, muito assim. Eu não sou assim. Né? Aquela coisa toda delicadinha, por mais que eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Eu posso, às vezes, manter por um determinado tempo, mas eu não consigo viver aquilo o tempo todo. Né? Então, assim... E existem também pessoas que vivem de uma maneira, por exemplo, vivem com essa máscara ou com uma película, porque elas no fundo nem sabem quem são, mas vivem para agradar ou para se encaixar em determinados grupos. E isso vai havendo uma perda de identidade. De identidade. E há pessoas que passam pela análise corporal que sentem muito isso, porque muitas nem conseguem tirar essa máscara, até querem, mas não conseguem, porque no fundo elas nem sabem quem são no fundo, né? Quem eu sou, ok, eu vou tirar isso, que eu não me identifico com essa máscara, mas no fundo eu nem sei quem eu sou, eu nem sei como eu funciono na minha vida. E é importante ter essa identidade bem vincada, saber quem nós somos, saber como funcionamos, olhar para o espelho e entender cada parte do nosso corpo, por que ela está ali, porque isso conta-nos também um bocado da nossa história que está lá para trás. E
Isso é muito forte, né? Isso é muito forte a partir do momento que você sabe quem você é, ninguém tenta te mudar, você não vai deixar ninguém ter uma influência negativa na sua vida. Exatamente. E levando isso para os temperamentos na parte do visagismo, né, que é o que a gente estuda, a questão, assim, existem o principal, que no caso do seu é o traço, né, traço de caráter. No nosso, no caso, é o temperamento que é o que se sobressai, né? Mas isso não quer dizer, porque a gente tem um pouco de todos, certo? E às vezes o temperamento que eu tenho, né, não é botado para fora, eu não consigo mostrar isso, eu não consigo ser aquela pessoa, por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui cortada, podada, vivenciada, que é o que você vem lá desde de criança, né, desde bebê, e você vai passando por todas a nossa história, por todas essas fases, você acaba... Então, às vezes, você é aquele temperamento, mas você não está naquela fase do temperamento. Por quê? Porque a vida que você está vivendo, que você não sabe quem você vai se fechando, e você não consegue realmente se conhecer e conseguir ser você mesmo. É claro que existem, assim, como nós temos ali os 4 temperamentos, a gente tem eles. É claro que a gente precisa se moldando, né? Porque a gente não pode ser extremamente um ou extremamente o outro, ou tá, né? Tem que tentar sempre estar no equilíbrio. E é onde a gente vai, através do autoconhecimento, vai se moldando, se podando, de certa forma, vai se enquadrando em tudo para ser uma pessoa melhor e viver melhor, mas dentro daquilo que você realmente é, e se respeitando e respeitando as outras pessoas. Isso de respeitar as outras pessoas e se respeitar é a chave para qualquer relacionamento, né? Por exemplo, a análise que a gente faz, análises de casais, que servem justamente para isso. Casais que têm traços diferentes, né? Que, olhando a frio, até seria incompatível, mas não existe isso de ser um casal ser incompatível. Todos nós somos compatíveis uns com os outros. O que tem que haver é respeito, não é? E conhecimento sobre a pessoa que está ao nosso lado. Se a gente quer viver com ela e quer se dar bem, nós não temos que fazer com que elas nos conheçam assim tão bem. Não é só isso, temos que conhecê-la bem também e respeitar as diferenças, né? E a análise corporal do casal ajuda nisso, ajuda a encontrar, porque é gerado um gráfico e a gente consegue ver mesmo o gráfico, os pontos de conflitos por norma são onde um traço está alto e o outro traço está baixo, ou seja, há ali um vazio que ninguém percebe porque que o outro é tão assim e o outro é tão assado, não é? Ou às vezes quando os dois têm um traço super alto do mesmo traço, por exemplo, se for o traço da rigidez, que é um traço que gosta da competição, é um casal que está sempre a competir com o outro, e está tudo bem isso. O importante é deixar que cada um compita ou ganhe numa área de uma vida, né? Porque os dois têm que ganhar. E o interessante desse gráfico, às vezes, do casal é isso, porque a gente tem que saber conviver e respeitar e ter conhecimento sobre as pessoas e também do ambiente que estamos, porque isso tudo influencia nos nossos traços. Exatamente. Isso, não sei se você já ouviu falar, mas tem, em relação a isso tudo, as 5 linguagens do amor. Porque a ordem que vem... É um filme? Eu acho que tem um filme, tem o livro. Tem o livro que é onde você fala da ordem. O que é importante para mim, existe uma ordem para aqueles 5. E às vezes o que é o mais importante para mim é o menos importante para o outro. E aí a gente entra nesse conflito, que é isso. Então, quando você conhece, por exemplo, vai conhecer o traço, o que é importante para você, o que é importante para o outro, é onde a gente vai conhecer
e é aprender a respeitar isso, porque todos nós temos as nossas limitações. E dar não é? espaço também, vai. Exato, exato. Nossa, por isso que eu falo que a gente nunca aprende o suficiente, a gente está sempre aprendendo, sempre conhecendo alguma coisa. Eu falo, gente, é muito. E agora a gente para pensar depois de conhecer um pouquinho e que não conhece nada, né? Só ouvir falar e a gente começa a entender muitas coisas, né? Quer dizer, começar a entender muitas coisas que às vezes gera muito conflito entre a própria pessoa e em relação a outra pessoa, né? A um casal, ao pai, ao filho, o irmão. Bom, filho, eu também já fiz um atendimento em que era uma mãe que não percebia a forma de ser da filha e ela agiu completamente ao contrário daquilo que eram os traços da filha, e isso causava conflito, causava distanciamento. E então, a partir do momento que ela teve esse conhecimento, ela soube aproximar-se mais da filha, melhorou muito o relacionamento, a proximidade, e deixou de haver mais brigas e questões mãe-filha, né? Exato, na fase da adolescência, que é uma fase mais complicada, em que a criança quer se reafirmar, e temos que dar esse espaço para ela crescer. E se você souber o traço dessa criança e como ela funciona, isso vai ser muito mais tranquilo. Fácil. Exato. Aqui a Josimari está falando. Eu tenho esse livro, é libertador. Olha. A gente nunca sabe tudo, né? Eu não conheço esse livro, sim. É muito, muito. A minha comadre a Paola acabou de entrar e teve um vídeo que eu vi quando fala dessa fase da... É a minha irmã. Olha, Amanda, depois tens que me emprestar esse livro para eu ler, que eu não conheço. Do formato do corpinho ali, eu até mandei para minha comadre. Eu falei, porque eu tenho a minha filhada, né? E tá na fase ali, ela é muito apegada ao pai, né? Ela tem aquela questão coisa. Da rigidez. Eu mandei para ela, falei, comadre, assiste, que vai ser... Que é interessante. Nossa, eu fiquei fascinada. É fascinante. É uma ferramenta fascinante. Estava aqui a ver alguns comentários que eu não tinha visto antes. Ok. E você fala pra gente, como é que você faz a análise? Explica aí como que ela é feita. Você faz pessoalmente, como que é, se é virtualmente? Nesse momento é 100% online, por forma virtual. Fazemos a análise numa sessão Zoom, ok? A análise dura mais ou menos entre 1 hora e meia. Nessa análise é feita a entrega de um gráfico, onde tem as porcentagens exatas de cada traço de caracteres. Nós explicamos o que são os traços, como eles são formados, aquela breve explicação que eu dei aqui. E no fim damos a devolutiva, né? A devolutiva é aquela explicação, é o feedback que damos do gráfico, como é que os traços funcionam, como é que aquela pessoa funciona em determinados gráficos, né, em determinados picos, porque cada traço tem influência com o outro, então há conflitos e há interesses entre os traços, então é muito giro porque nós depois temos que aprender a negociar com os nossos próprios traços, né, e deixar que cada um gaste a sua fichinha conforme as quantidades exatas, e nós passamos isso também, passamos essas tarefas, né, olha, esse teu traço, você precisa disso, daquilo e daquilo. Nós abrimos espaço também para o momento que a gente chama da lâmpada mágica, em que a cliente pode colocar até 3 perguntas ou mais, mas do porquê que certa coisa acontece na vida, está sempre acontecendo na vida dela e ela não sabe porquê, ela entra num looping de problemas e ela não sabe, não consegue resolver aquilo. E o giro é que tudo vai estar ligado
aos traços de caráteres e a solução desses problemas está nos traços de caráteres. E a gente passa essa devolutiva e essa é a parte da análise corporal. Depois temos também uma outra ferramenta que é a chave mestra, em que trabalhamos traço a traço, utilizamos sessões para trabalhar traço a traço, né? Tirar o traço, fazer uma régua, que a gente chama da régua, que passa da régua que há pessoas que estão na fase da doença, que estão mesmo muito, muito, muito na dor, até chegar à fase da conquista. E nós vamos trabalhando esses traços com tarefas, com indicações, para tirar o traço da dor para passar para o recurso. Então, na verdade, o que vai fazer é a pessoa cuidar dela mesma. Além do autoconhecimento, ela vai ter que cuidar dela. Isso não é magia, ok? O autoconhecimento, ele é relâmpago, ele é imediato. A pessoa fica a saber sobre ela de uma forma muito profunda, imediata. Mas sim, há que, para manter os traços no recurso, há que dar passos, há que ter ações, não é? Então é gerado um plano de ação para essa pessoa. Mas sim, ela tem que ter a ação, ela tem que fazer por ela, mas são coisas muito simples mesmo de fazer. Há decisões que são mais difíceis de tomar, porque já não estão ligadas tanto a nós, está ligado, por exemplo, ao meio ambiente, né? Então há certas mudanças que são mais difíceis, que podem ser mais difíceis do que outras, mas o plano de ação, por norma, é todo muito, muito simples e fácil de ser executado. E isso faz a associativa, assim, porque o que eu sempre tento passar para as mulheres, falar, é justamente para elas se olharem, cuidarem delas. Porque as mulheres cuidam tanto, principalmente as mulheres, não quer dizer que os homens não façam isso, mas como eu falo para mulheres, então eu me refiro sempre a mulheres, que elas cuidam de tudo e de todos e acabam não cuidando delas. E a gente quando fala assim, não é só cuidar fisicamente, esteticamente falando, só do cabelo, ou de uma maquiagem, ou de uma depilação, ou de uma unha. Não, é olhar para ela, ter um tempinho para ela. Ficar sozinha, ficar com ela mesma, com seus pensamentos, fazer o que ela gosta. E isso é um dos planos de ações dos traços, exatamente, se cuidar. Ter tempo para si, dependendo do traço, não é? O plano de ação passa também por aí, porque temos que cuidar de nós, não é? Para que os nossos traços estejam no recurso, porque se ficarmos abandonadas, eles caem na dor. Na verdade, sempre gira, tudo começa em mim e termina em mim. Vai depender de mim, vai depender de você, não depende da outra pessoa. Eu tenho que querer e eu tenho que fazer. E nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Temos que estar em primeiro lugar. Exato. E às isso vezes não é egoísmo. E é que a gente é uma das crenças que a gente acaba, né? Que a gente tem que sempre servir e cuidar do outro, amar o outro, e a gente esquece de a gente se amar. Né? A gente, na verdade, é educado dessa forma. E não que foi errado, mas é o que as pessoas tudo bem sabem cuidar da pessoa e servir pessoas. Isso é muito bom. Mas para eu servir bem e para eu cuidar bem, eu tenho que estar bem. Senão eu não vou fazer bem aquele trabalho. Né? Cuidar, de amparar, de servir. Tudo começa em nós. Exato. Então, pessoal, sigam a Suzana para mais informações, para mais conhecimentos. E se precisarem, façam a análise que eu vou fazer. Eu quero muito fazer, para a gente se melhorar e sempre se tiverem dúvida, mais. Basta enviar mensagens no privado. Vou deixar aqui a minha conta do Instagram, que é Seu Corpo, Sua Mente Oficial. Podem mandar mensagem, tem lá também muito conteúdo, se quiserem saber e aprofundar mais sobre isso. E se tiverem dúvidas, é só contactar, com certeza eu vou ajudar. Ivandro, exato. quando quiser.
Terei todo Ok, presente. e eu da mesma forma, estou aqui à disposição de quem precisar fazer uma consultoria para saber o que quer expressar, se quer fazer uma mudança, e quer saber por quê, quer saber disso, daquilo, o que precisa ser feito. Eu estou aqui, é só me chamar no direct, quem tem o meu WhatsApp, tem o do O Brasil, meu tem o próximo daqui. corte de cabelo Ficam vai à ser com vontade. você. Ah, vamos fazer um encontro e vamos fazer um fechamento disso tudo. Eu acredito que, assim, nada acontece por acaso. E eu tenho te encontrado, não é por acaso. Eu acredito muito nisso. E que a gente pode crescer muito juntas, uma ajudando a outra e ajudando outras pessoas. O nosso trabalho está interligado, né? Exato. De certa forma, está todo interligado, né? Wanda, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que passaram por aqui, tiveram a assistir. E quem vai assistir depois, né? Porque E quem vai assistir salva. depois, muito obrigada. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido claro. Se não foi claro, se tem dúvidas, por favor, enviem-me perguntas que eu tenho todo o gosto em esclarecer, tá bem? Ok. Eu que agradeço muito, muito por você ter aceito o meu convite. E se precisar de mim, estou aqui. Muito e obrigada, fiquem com Wanda. Deus, uma ótima semana a todos. Beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.